Ok, muito bom dia. Muito bom estar aqui nessa manhã de domingo. Sejam muito bem-vindos todos. Teremos um tempo de joia com a palavra de Deus aberta. E se você pode, abre comigo nessa manhã no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. E vamos orar. Amém? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por sua presença conosco. Te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Pai, de abrir sua palavra e poder alimentar nossa fé. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor dessa manhã. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Vai de encontro de cada um de nós, ó Pai. E trabalha no mais profundo do nosso coração nessa manhã, Pai. Fale conosco. Nos dê convicções na sua palavra e que nós possamos colocar em prática nessa semana tudo aquilo que o Senhor tem comunicado conosco e comunicará. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém? No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos, e eu penso que é tão crucial para nós nessa manhã poder ouvir sobre isso, né, e alimentar um pouco a nossa fé, né, com a palavra de Deus, para que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus tem comunicado conosco. Amém? Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus disse: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha, Jesus disse: outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Sabe, amados irmãos, estes são versículos que nós precisamos meditar neles diariamente. Diariamente. Né? Nós sabemos que na lei de Moisés, né, a lei diz o seguinte, que você deve amar um ao outro como a si mesmo. Amar aos outros como a si mesmo. Esse é o mandamento, esse está na lei. Né? Mas nós sabemos, né, que às vezes é difícil amar a nós mesmos, né? Como devíamos. E Jesus disse: outro mandamento vos dou. Ele não está falando da lei. Nós sabemos que Jesus, ele disse: eu não vim revogar a lei, mas cumprir, em Mateus capítulo 5, versículo 17. Nós sabemos que Paulo disse em Romanos 10, 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Então Jesus, ele cumpriu a lei de maneira completa, e ele disse: olha, outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Uau! Como foi que Jesus nos amou? Às vezes é difícil amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Ele nos amou incondicionalmente. Não exigiu nada em troca. Ele simplesmente nos amou como nós estávamos. O que acontece muitas vezes em nossas vidas? Nós ficamos exigindo arrependimento. Nós exigimos mudança na vida das pessoas para que nós possamos amá-las. Exigimos reparações dos outros. Exigimos que os outros nos amem. Infelizmente, isso acontece o tempo todo em nossas vidas. A nossa carne não quer amar como Jesus nos amou. A nossa carne não quer nos amar. E sabe, liberar o perdão é um sinal que nós amamos uns aos outros como Deus nos amou, como Jesus nos amou. Um amor incondicional, um amor que não exige nada em troca. Nós devemos amar uns aos outros incondicionalmente, mas também nós devemos perdoar uns aos outros e perdoar a nós mesmos. Às vezes nós carregamos fardos
de culpa, de condenação, de feridas que Jesus não chamou-nos a carregar. E sentimos cansados, sentimos, sabe, nossa imagem fica sempre negativa, nós achamos que não vamos conseguir isso ou aquilo na vida, por quê? Porque nós estamos carregando um fardo que Jesus não chamou-nos a carregar. Devemos amar uns aos outros incondicionalmente e liberar o perdão aos outros e seguir nossa vida em frente. Em 1 Coríntios capítulo 12, olha comigo, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 27, está escrito: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Nós somos parte da família de Deus, nós somos corpo de Cristo e individualmente somos membros deste corpo. Nós estamos juntos aqui como corpo de Cristo e vamos viver eternamente como a noiva e depois esposa de Cristo. Juntos nós formamos o corpo, juntos nós formamos a igreja, juntos nós somos a noiva hoje de Cristo e juntos um dia seremos a esposa de Cristo e reinaremos com Cristo. Amém? Sabe, nós somos corpo, somos membros uns dos outros. Quando a nossa carne rejeita amar um irmão na fé, estaremos em rebeldia contra o nosso corpo, contra esse corpo. Quando a minha carne me convence que eu não devo amar um irmão como Jesus me amou, quando eu começo a exigir algo do irmão, eu estou em rebeldia contra o meu próprio corpo. Em 1 Coríntios 12, versículo 13 e 14, olha lá, 13 e 14, está escrito, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e 14. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha, no corpo de Cristo há uma diversidade. Tem pessoas de todo jeito no corpo de Cristo. Como está escrito aqui, judeus, gregos, escravos, livres. Independente do poder aquisitivo de uma pessoa, independente da inteligência de uma pessoa, sabe? Nós, todos nascidos de novo, somos membros do corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Há uma diversidade. Somos diferentes uns dos outros, mas unidos pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito somos unidos. Assim também, cada membro, mesmo em rebeldia contra o corpo, não deixa de ser do corpo. Mesmo quando uma irmã está em rebeldia com o corpo, é nascido de novo, ele não deixa de ser do corpo. Somos membros uns dos outros. Somos parte uns dos outros. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, está escrito: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Quando um membro do corpo sofre, todos nós sofremos juntos. Quando um é promovido, nós nos alegramos com ele. Nós nos regozijamos com ele, porque nós somos corpo. Nessa diversidade, que é o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo e nesse corpo há uma diversidade de pessoas. Somos diferentes uns dos outros, mas unidos pelo mesmo Espírito. Podemos, sim, amar uns aos outros incondicionalmente, porque estaremos, assim, amando a nós mesmos. Por isso é tão importante amar uns aos outros, perdoar uns aos outros e perdoar a nós mesmos, para que nós possamos avançar em frente, de cabeça erguida, desfrutando da graça, da misericórdia, do amor incondicional de Deus, revelado na cruz.
Em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Olha comigo. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6 está escrito: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casas espiritual, para seres sacerdotes santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Não será de modo algum envergonhado. Jesus é a pedra angular. Nós estamos conectados nele e ele conectado em nós. Nós estamos conectados uns aos outros. E o que nos dá liga um ao outro nesse edifício espiritual que Deus está construindo está escrito em Colossenses 3, versículo. Colossenses, capítulo 3. Vamos lá? Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Está escrito: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, que é o vínculo da perfeição, né? Em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. O amor é o vínculo, o amor é o que dá liga, é o cimento nesse edifício espiritual, é o cimento que nos liga um ao outro, como pedras desse edifício espiritual. Nós estamos conectados uns com os outros, por isso devemos amar uns aos outros. Jesus disse: outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Estamos conectados uns com os outros, e o amor é que dá liga, é o cimento que nos faz firmes nesse edifício espiritual, que é o corpo de Cristo. Então, ame, perdoe e viva intensamente com Deus. Estamos conectados uns com os outros e conectado à pedra angular, Jesus, e Ele está conectado a cada um de nós. Nessa manhã de domingo, devemos pensar sobre isso, o quanto é importante amar e perdoar. O amor de Deus, além do corpo de Cristo, somos edifícios, raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como isso é possível? Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Como isto é possível? Sermos santos, sacerdote santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. O amor de Deus nos proporciona todas as bênçãos espirituais reveladas na palavra. O amor incondicional, o amor que não exige nada em troca. Jesus disse: ame uns aos outros como eu vos amei. O amor de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou de tal maneira. Por isso, devemos amar uns aos outros também de tal maneira. Perdoando, vivendo intensamente o amor incondicional, um amor que não exige nada em troca, um amor que é gratuito, um amor que liberta, um amor que traz esperança, um amor que traz descanso para o nosso corpo físico. Sabe, amados irmãos, nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, Efésios 2,12. Mas este amor revelado na cruz do Calvário nos cobriu com graça, com misericórdia, nos regenerou, nos purificou, nos fez novas criaturas. E isso através do poder do Espírito Santo. Ele nos regenerou e ele nos conduz no nosso dia a dia como membros do corpo, como pedras do edifício espiritual, para que nós possamos, sabe, continuar amando uns aos outros como Jesus nos amou e perdoando como ele nos perdoou, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Cada um de vós, perdoai vós. Olha, perdoa. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Assim como ele nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Assim, primeiro Jesus disse, em João 3, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E segundo, ele fala aqui em Colossenses 3, 12 e 13, revesti-vos como santos eleitos de Deus, de humildade, de mansidão, de longanimidade, né, de misericórdia, de bondade. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. E assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Um amor que não exige nada em troca. Um amor que liberta, um amor incondicional. Graça. Desse mesmo amor que nós recebemos de Jesus incondicional, devemos amar uns aos outros. Mas também suportar uns aos outros. Perdoar-vos mutuamente. Assim como o Senhor nos perdoou. E como Jesus nos perdoou, nos purificando, nos regenerando, nos fazendo novas criaturas e nos perdoando de todos os nossos pecados. Toda a nossa dívida com relação ao pecado foi encravada na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, como está escrito aqui em Colossenses capítulo 3, né? Versículo 14. Colossenses 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz do Calvário. Perdoados, assim como o Senhor nos perdoou, perdoai-vos uns aos outros também. Em Tito, capítulo 2, olha comigo, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 14 está escrito. 11 a 14. Tito 2, versículo 11 a 14 está escrito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha, amados irmãos, a graça de Deus se manifestou na cruz do Calvário. Quando Jesus se deu por amor a nós, ele veio aqui na terra por mim, por você. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Em tudo, o amor de Deus foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, por você e por mim. Ele foi preso em meu lugar, em nosso lugar. Ele foi surrado e coroado com uma coroa de espinho, em meu lugar, em nosso lugar. Ele foi pregado na cruz por amor a você, por amor a mim, em meu lugar, em nosso lugar. Ele morreu na cruz por você e por mim, em nosso lugar. Jesus foi o nosso substituto. A palavra no grego é hiper, a favor de, em benefício de, para o bem de. Ele tornou o nosso substituto na cruz do Calvário. Isso significa que foi em nosso favor, em nosso benefício e para o nosso bem. Nós é que merecíamos morrer, mas ele foi no meu lugar, em nosso lugar.
sabe, em nosso favor, em nosso benefício. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos experimentar a vida de Deus em nossas vidas. Olha, que grande amor, que Deus nos amou. Vede, observe e contemple que grande amor. 1 João 3:1. Ame, perdoe, não seja rebelde com o seu próprio corpo. Não sejamos rebeldes com nossos próprios corpos. Amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Perdoemos uns aos outros, como Ele nos perdoou. Não exigiu nada em troca. Ele falou, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus falou para Isaías, aqui enviarei, aqui há de ir por nós. Está escrito aí, o profeta diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus, ele foi o enviado de Deus para morrer em nosso lugar, em nosso benefício, em nosso favor, na cruz do Calvário, e nos garantiu vida eterna. Sabe, amados irmãos, nessa manhã, eu quero dizer para você que ele ressuscitou e subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, por você e por mim. Somos parte de um povo exclusivamente seu, um povo exclusivamente de Deus. Ame, perdoe, não carregue algo que Deus não chamou você a carregar. Podemos hoje meditar neste grande amor pelo qual Deus nos amou. Quando entendemos um pouquinho deste grande amor revelado por nós na cruz, não iremos exigir nada para amar uns aos outros. Se nós não estivermos conseguindo amar uns aos outros incondicionalmente, se nós não estamos conseguindo amar uns aos outros, nos revelamos que não entendemos o tal amor de Deus revelado na cruz. Também revelamos-nos que não somos discípulos de Cristo e provavelmente somos discípulos de nós mesmos. Jesus disse, nisto conhecerão, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Se tiverdes amor uns para com os outros. Em 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, olha comigo lá. 1 João capítulo 4, versículo 20. Está escrito, se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É preto no branco. É preto no branco. Verdade ou mentira, luz ou trevas, não tem como misturar. É um ou outro. Se odiar a seu irmão, é revelado que não amamos a Deus. Se amamos os irmãos, revela também que amamos a Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 5 a 7. 1 João capítulo 1, versículo 5 a 7, está escrito, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que faz a diferença em nossas vidas, meus amados irmãos? O que faz a diferença em nossas vidas é o amor. Amamos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Assim como ele nos amou. Um amor que perdoa, que sofre junto, que se coloca no lugar do outro. Um amor que não exige nada em troca. Somos discípulos de Jesus e amamos uns aos outros. Temos comunhão com Deus e temos comunhão uns com os outros. Ame, perdoe, não carregue um fardo
que Jesus já carregou na cruz do Calvário. Ele levou toda a nossa culpa, toda a nossa condenação. Ele levou o fardo, que era pesado demais para nós. Ele nos libertou, ele nos purificou a nossa consciência de obras mortas, para que possamos viver hoje intensamente com Deus. Somos parte uns dos outros. Ame, perdoe, libere o perdão, deixe o que para trás ficou e avance para o que está diante de você. Libere o perdão. Todos nós estamos sujeitos a cair nessa vida. Todos nós. Não existe uma pessoa aqui nesse planeta chamado Terra que não está sujeito a cair, a pecar, a errar feio. Sabe? Você e eu, cada um de nós, porém, o que nos faz diferentes dos lá de fora é que podemos nos levantar de novo por causa da obra que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Em alguns irmãos, levantam imediatamente. Confessa, sacode a poeira e vai em frente. Mas, em outros irmãos, leva um tempo maior, mas tem como se levantar. Há cura para o povo de Deus, e essa cura vem da cruz do Calvário. A obra consumada, uma única vez por toda a eternidade, nos proporciona este benefício de cura, de libertação, de liberdade. Somos livres para amar uns aos outros. Somos livres para perdoar uns aos outros. Somos livres para avançar para o que está diante de nós, deixando o que para trás ficou. Às vezes é difícil amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Talvez neste momento você está falando, pastor, é difícil. É difícil. Porém, nós somos corpo de Cristo. Somos sacerdócio real. Somos nação santa. Pedras vivas. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E por isso somos homens e mulheres espirituais. E amamos uns aos outros, como Ele nos amou. E perdoamos uns aos outros, como Ele nos perdoou. Este precisa ser o nosso pensar, o nosso meditar cada dia das nossas vidas. Assim sendo, não sofrerá em carregar fardos que Jesus não nos chamou para carregar. Ame, perdoe. Deixa esse fardo na cruz de culpa, de condenação, ou de mágoas, ou de ofensa. Deixe na cruz. Avance para o que está diante de você, hoje e agora. Porque nós vimos nessa manhã, em João capítulo 3, versículo 34 e 35, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Jesus disse isso para os discípulos. E está dizendo para nós hoje. Outro mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus disse também, está escrito também na palavra de Deus. Paulo disse em Colossenses 3, suportai-vos uns aos outros. Perdoai uns aos outros, como o Senhor Jesus nos perdoou. Ele não exigiu nada em troca. Ele simplesmente nos amou e nos perdoou eternamente. Ame, perdoe, siga em frente. Você vai ver, você se tirar um grande alívio. Você não vai estar carregando algo tão pesado que Jesus não chamou você a carregar. Você vai experimentar a verdadeira liberdade de ser um discípulo de Jesus Cristo. Ame, perdoe e siga em frente. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, talvez você tenha carregado culpa, condenação de erros do passado, fracassos do passado. Talvez você foi ofendido, magoado, e você olha para as pessoas e fala assim, não, eu não vou amar, não vou perdoar. Primeiro você precisa aceitar o perdão que vem da cruz. Jesus, ele perdoou você completamente ao morrer na cruz no seu lugar. Ele pagou um preço alto para
purificar sua consciência de obras mortas. E esse preço foi o sangue derramado na cruz, em Hebreus capítulo 9, versículo 14. E foi uma vez para sempre. Hebreus 9, 26, 10, 12 e 14. Ele morreu a sua morte, para que você pudesse ter vida nova com Deus. Ele morreu para que você pudesse ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então entregue a sua vida a Jesus Cristo nesse momento. Não carregue algo que Ele não chamou você a carregar. Tenha uma nova vida nesse momento. Se você gostaria de ter a garantia de vida eterna com Deus, eu convido você a orar comigo. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e me faz uma nova vida. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5, 17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Novidade de vida. Nova de qualidade diferente da vida antiga. Agora você tem uma viva esperança, como está escrito em 1 Pedro 1:3. Agora você tem a vida eterna, como está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Então, desfrute dessa nova vida. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que jamais esqueçamos que nós temos um novo mandamento dado por Jesus, que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou, um amor que não exige nada em troca, um amor incondicional, que nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, como Ele nos perdoou. E Ele nos perdoa, não lembrando mais. Misericórdia do Senhor, que renovarão cada manhã em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém.